Paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo. Vocês estão no canal Max Uíria Pregador Oficial. Quem nunca ouviu a frase que diz assim: orar de madrugada tem mais efeito? Ou aquela frase que diz assim: de madrugada a fila é menor na oração. Quem nunca ouviu essa frase? Você com certeza já ouviu essa frase, que é baseada em Provérbios, capítulo de número 8 e versículo de número 17. E é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Será que esta palavra deve ser interpretada assim? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Será que essa é a real interpretação da palavra de Deus? Bora ver isso? Antes que a gente comece o vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e aciona o sininho da notificação para que toda vez que a gente subir um vídeo aqui para o YouTube, você será avisado e você receberá o nosso conteúdo. Você está no Desvendando a Bíblia de hoje e bora pro vídeo. Vem comigo, Igreja do Senhor. Em Provérbios de número 8 e verso de número 17, está escrito assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Este versículo, este verso, é usado muitas vezes, em muitas maneiras, em pregações, em estudos, para se dizer que orar pela madrugada tem um efeito especial e que Deus atende aqueles que buscam de madrugada, porque está escrito: aqueles que me buscam de madrugada, estes me acharão. Mas será que Deus está falando isso? É lógico, pregador, que Deus está falando isso, porque está escrito na Bíblia: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Tá, vem comigo para dentro deste texto bíblico e você vai perceber que não é Deus que está falando. Não é Deus, escute isso, não é Deus que está falando. Aqui no capítulo de número 8, no Provérbios de número 8, existe um sermão pregado pela própria sabedoria. A sabedoria diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Esse texto não é uma fala de Deus. Não é Deus que verbaliza a frase: os que me buscam de madrugada me acharão. Mas primeiro, é a sabedoria que diz isso. A sabedoria está dizendo para quem deseja o conhecimento, para quem deseja a sabedoria: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada, estes me acharão. Deus, ele nunca diria essa frase, porque eu quero que você imagine Deus dizendo assim: eu amo os que me amam, e os que me buscarem pela madrugada me acharão. Eu quero que você pense em Deus falando essa frase. Será mesmo que Deus ama os que o amam? Deus ama os que o amam, mas Deus também ama aqueles que não o amam. Por exemplo, a Bíblia diz que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por este mundo que ele amou. Mas por que é que Deus amou o mundo que não o amava? Por que é que Deus amou o mundo que não estava nem ligando para ele, que não estava preocupado com ele? Diz a Bíblia: éramos inimigos de Deus. O Senhor não ama só aqueles que o amam, mas o Senhor ama também aqueles que nunca o amaram e aqueles que talvez nunca o amarão e o servirão. Mas mesmo assim, o Senhor o ama. Então esta palavra não pode ser aplicada à pessoa de Deus, a Deus como entidade, porque o Senhor ama aqueles que o amam, mas o Senhor também ama aqueles que não o amam. Agora vem comigo. A sabedoria está dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Quem escreve o provérbio é Salomão, o grande rei Salomão. E Salomão, todos nós sabemos
que Deus deu a Salomão a graça de ser ele o homem mais sábio da face da terra. E disse Deus: antes de ti não houve, e depois de ti não haverá. Então Salomão, a cada expressão de Salomão, a cada frase, nós descobrimos um ensino, pois Salomão expressava a sabedoria que foi recebida de Deus, que ele recebe da mão do Senhor. Neste provérbio, Salomão ele descreve a sabedoria. E neste verso específico, 17, está escrito: os que de madrugada me buscam, me acharão. Por que é que Salomão escreve isto? Porque Salomão descobriu que buscar pela sabedoria, pelo conhecimento, ao amanhecer, pela madrugada, tem mais eficácia e mais eficiência do que buscar a sabedoria durante o dia. Salomão compreendeu que a ciência descobriu hoje, que quando você acorda pela manhã, a sua mente ela consegue fluir mais facilmente, você consegue assimilar coisas difíceis com mais facilidade, porque o seu cérebro ele está descansado. E Salomão naquele tempo antigo descobriu isso. Ele descobriu que se ele acordasse pela manhã para estudar, ele teria mais eficácia no que ele estava fazendo, ele teria mais aprendizado. E quando ele descobre isso, ele escreve: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada, pelo amanhecer, quando acordam, eu lhes dou o conhecimento, eu lhes dou a sabedoria, porque buscar pela madrugada é melhor. Então não aplique este texto como sendo orar pela madrugada. O buscar aqui não é oração, o buscar aqui é aprendizado. Se você se pôr a aprender da palavra, a aprender coisas na parte da manhã, pela madrugada, você vai aprender com mais eficácia. A oração não. Esse texto não se aplica à oração. E quem está falando é a sabedoria e não Deus. Esse foi mais um Desvendando a Bíblia de hoje. Até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal e não acionou o sininho da notificação, faça isso agora para você não esquecer. E por favor, senta o dedo nesse like para você ajudar o nosso canal. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.